Paz, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, tema polêmico, mal digerido, infelizmente também mal empregado e de uma forma muito equivocada, trabalhada de N aspectos que geralmente não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Vamos trabalhar sobre isso nesse vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilha, clica aí, faz um comentário, acrescente com a gente. Bom, meus irmãos, Marcos 3, 22 ao 30 e Mateus 12, 22 ao 32 vai falar sobre a perspectiva de Jesus estar repreendendo os demônios e de repente alguns fariseus vão dizer que ele na verdade faz isso pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. E aí abre discussão para, sobretudo, a resposta de Jesus aos fariseus, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro vamos ver uma coisa muito interessante. Jesus vai responder para eles assim: olha, todo pecado contra o Pai, contra o Filho vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não haverá perdão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que em nenhum momento o texto vai dizer que é o não perdão definitivo, né? As pessoas me procuram direto falando sobre isso e vai dizer que se a pessoa pecou uma vez contra o Espírito Santo, ela nunca mais vai ter perdão, e inventa essas coisas parecendo medieval, uma coisa muito doentia. Vamos entender primeiro o que é blasfemar. Blasfemar quer dizer injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Biblicamente, a palavra blasfêmia está ligada às questões de amaldiçoar Deus, repudiar, degradar. A palavra mais importante disso tudo que nós encontramos nesses contextos é a questão do repudiar. É muito fácil explicar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, não pode ter perdão. É só a gente fazer uma análise objetiva do processo da conversão. Quem é que me leva até Jesus? Jesus é o Salvador. Jesus é que morreu na cruz do Calvário. Jesus é que por seu sangue me comprou. Quando ele vai afirmar tetelestai, está consumado, ali ele está sacramentando toda a sua obra, toda a Opus Dei na cruz do Calvário. Bom, vamos começar com uma pergunta bem objetiva. Quem é que salva? Jesus. Bom, se você blasfemar contra Jesus, você tem perdão. É o que o texto está dizendo. Quem é que envia o Salvador? O Pai. Se você blasfemar contra o Pai, você tem perdão. Mas espera aí. Quem é que nos leva até Jesus? Quem é que convence o homem do pecado? Quem é que convence-nos que Jesus é Deus revelado no homem? Que Jesus tem uma obra divina sobre nós? Que Jesus pode nos salvar dos nossos pecados? O Espírito Santo. A blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, não tem perdão. Claro, nem neste mundo, nem no porvir, evidentemente. Porque isso não tem como ser salvo aqui, depois daqui também, evidentemente, não terá como. Isso é óbvio. Mas voltando à primeira questão do Espírito Santo. Se é o Espírito que me leva até Jesus, logo se eu repudio o Espírito Santo, como que eu vou poder ser salvo por Jesus? É isso que Jesus está dizendo. Se você não entendeu, repete esse vídeo mais umas 500 vezes, que você vai entender. Simples. Vê se você entende, que coisa interessante. Se o Espírito, aquele que é enviado do Pai e do Filho, é que convence o homem do pecado e da justiça, logo, se eu rejeito o Espírito, se eu repudio o Espírito, como eu poderei ver a salvação em Jesus Cristo? Não tem como. Então não tem perdão. Mas o Espírito nunca vai desistir de tentar nos convencer que Jesus Cristo é o Salvador e que nós estamos em pecado. E por isso precisamos de um Salvador. Ninguém convence ninguém do pecado.
É o Espírito que nos convence. A gente pode até ser bons pregadores, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Logo, se você rejeita o Espírito Santo, não tem como ver aquele que perdoa, ver o perdoador, ter a salvação. Simples assim. João 3:36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeitou o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os milagres são feitos para manifestar nas pessoas a fé. O milagre é operado pelo poder do Espírito Santo e o Espírito permite os atos miraculosos para que as vidas se convençam da ação sobrenatural de Deus. Se eles estão convencidos que não é o Espírito de Deus sobre a pessoa de Jesus, logo não poderão estar convencidos que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Não tem mesmo como ser salvos. Simples assim. É uma maneira muito fácil de explicar. O Espírito me convence. Se ele me convence, eu posso ser perdoado. Logo eu vou até Jesus. Logo eu sou levado até Jesus. Se o Espírito não me convence, ou se eu não permito que o Espírito me convença, logo não tem mesmo como ter perdão. Nem aqui, nem no porvir. Mas como diz a palavra, aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você está escravo dessas questões, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, receba liberdade sobre a sua vida hoje. Blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo, é rejeição do Espírito Santo. Logo, não tem como receber o perdão, porque o Espírito Santo nos leva até Jesus. Mas não significa que é definitivo. Em nenhum momento o texto diz que é definitivo. O texto diz que não tem perdão. Mas o Espírito Santo pode vir novamente. E ele sempre vem para nos levar até Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja salvo, seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque sem palavra não dá para viver. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que não compartilhou ainda, compartilha. Clica, acrescenta mais algumas informações aí, aqui embaixo no texto. Eu adoro ler essas coisas. Que o Senhor possa continuar te abençoando.